Mas a temperatura em Brasília continua muito alta, inclusive 25 milhões de reais a mais para gastos com propaganda do governo em anos eleitorais. E já vale para este ano. O projeto de lei foi aprovado ontem à noite no Senado. Ô Piperno, mas esse era o momento de aprovar propaganda no Senado? Bom, inicialmente, é claro que esse dinheiro vai ser utilizado, esses recursos serão utilizados na tentativa de reeleger o presidente Bolsonaro. Agora, é também importante que se diga, e para sermos justos, que o presidente não chegou e falou assim, eu quero mais 25 milhões para exaltar as obras do governo, o que o governo fez até aqui, e do nada esse dinheiro pingou na conta. Não, esse dinheiro é resultado também da aprovação dos senadores. Então, o que a gente pode apontar nisso é uma conivência do Senado com essa gastança. Se o Senado achou que deveria dar mais dinheiro ao presidente da República ou ao governo para que ele exaltasse aí os seus feitos, os senadores, então, que agora respondam aos seus eleitores em 2 de outubro. Então o Senado está do lado do Bolsonaro, apesar do que nós vivemos, hein? O Marco Antônio, na época da CPI da pandemia, aquela caça ao presidente ou a toda a política do governo no enfrentamento. Houve uma mudança no tabuleiro? Na verdade, William, aqui a gente está fazendo uma pauta, ou trabalhando em cima de uma pauta que é meramente marginal. Isso daí não é algo que envolveu aí uma interferência efetiva do Executivo no âmbito do Senado para aprovar. É mais uma das pautas que existem no Congresso Nacional, às vezes a gente desconhece, a gente não dá muita relevância, até porque, se você pegar os números do Ministério da Economia, o que o governo economizou no âmbito da máquina pública em comparação com os últimos anos, toda essa economia, a gente está batendo aqui, inclusive, o recorde histórico. Desde 1997, em se tratando de gasto público, o governo ele bateu recorde. Por quê? Porque busca sempre aumentar a eficiência da máquina pública, entregando mais, com menos recursos. Você fala para mim, Marco, então você está falando em favor de aumentar gastos com comunicação e publicidade. Não, eu não acho bom, mas provavelmente é uma demanda que já existia no âmbito do Congresso Nacional e acontece que ela foi colocada em pauta e aprovada agora. Poxa, então aquela teoria de que, na verdade, Brasília vive aquela situação da moeda de troca, né? O toma lá da cá. Então, na sua análise, nesse caso, não aconteceu absolutamente nada. Na verdade, era só uma discussão marginal. Perto dos números que o Ministério da Economia propõe de economia de fato para os cofres públicos, você percebe que esse número ele é residual, ele é marginal, ele não tem nem relevância no âmbito da máquina pública. Piperno, você sabe que após a aprovação, a oposição até tentou alterar o início da vigência para 2023, mas o destaque não rolou, né? Eles não conseguiram, o destaque da oposição também foi derrotado. Inclusive, o PT afirmou que deverá judicializar a questão e entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O texto segue para a sanção presidencial. E aí, você acredita que o presidente vai assinar? O presidente, claro que vai assinar. Agora, quanto à possibilidade de êxito de qualquer ação no Supremo, eu acho um pouco duvidoso. Se passou pelo Senado, se o Senado aprovou e for a sanção presidencial e o presidente der a sua sanção, der o seu aval, eu acho que dificilmente isso vai deixar de vigorar, a não ser que alguém encontre lá alguma cláusula que impeça esse tipo de acréscimo nessas despesas para o ano em que essas despesas, para o mesmo ano em que essas despesas foram aprovadas. Agora, eu acho até que muito mais sério do que isso é o PT e os outros partidos questionarem a utilização eleitoral da TV Brasil. Aliás, só para recordar, o presidente, na campanha e no começo de 2019, ele anunciou que, inclusive, iria fechar a TV Brasil, que ele disse que gasta muito dinheiro. E, de fato, o orçamento para esse ano da EBC é algo em torno de 700 milhões de reais. Mas não só não fechou, como os orçamentos aumentaram e essa emissora pública mostra muitas ações do governo e, raramente, para não dizer praticamente nunca, exibe, por exemplo, alguma ação que envolva algum político de oposição. Então, eu acho que, em relação a isso,
tem que haver um questionamento, sim, porque a TV pública está trabalhando para o presidente da República. Não, mas espera aí, mas a TV pública não é para divulgar o setor público, Marco? Então, acho que o Piperno, ele está fazendo de novo, equivalências pipérnicas aqui. Você não pode comparar. Você quer mostrar o quê? Feitos da oposição? Eu quero dizer o seguinte... Quando... Ele quer mostrar o deputado Randolfo Rodrigues protocolando a ADI no Supremo Tribunal Federal. Falando, agora o Randolfo vai protocolar a ADI no Supremo. Pessoal, filma aqui ele. Ó o protocolo, olha ele despachando com o Gilmar Mendes. Você quer um exemplo? Gente... Do que pode ser feito? Isso não faz o menor sentido. Faz. Mas calma lá, deixa eu só fazer uma conta rapidinho. Rapidinho. Aqui você tem... Sim, uma necessidade de vender essas emissoras, vender tudo que envolve comunicação estatal. É uma demanda que o Ministério da Economia reconhece, só que, como tudo na vida, caro William, você não tem capital, Piperno? Quanto dinheiro você tem no bolso aí? R$100, R$200? Tem uma coisa chamada capital político. Você precisa escolher quais privatizações vão ser objeto de uma pauta prioritária para você encaminhar. Não é a maioria que depende do Congresso. Isso não é verdade. Você tem muita empresa estatal, só que você tem que preparar a empresa estatal. Tem um processo burocrático junto ao Tribunal de Contas da União. Se você falar com qualquer pessoa que trabalha no âmbito técnico do Ministério da Economia, eles vão explicar como que funciona esse desenrolar. É um negócio complicado e a metáfora que eles oferecem é muito boa. Você tem que manobrar um transatlântico que estava completamente encalhado. Então, teve que desencalhar o transatlântico para começar a manobrar. E hoje o que a gente vê é o quê? Privatização da Eletrobras, pautando Correios para serem privatizados também, só que é algo que demora anos para você conseguir aprovar. Então é natural que isso aconteça e que tenha um tempo hábil para sua implementação. Bom, então Você sabe que, um complemento, vou te dar um exemplo do que seria uma cobertura com equivalências. Por exemplo, o presidente da República participou de um evento do PL, coisa de um mês e pouco, até aquele evento que inclusive deu no dia do Lula, do Lula-Palusa. Aquele evento, no jornal do dia seguinte, teve lá, uma cobertura e tal, alguém citou o evento, olha, o presidente no evento do Partido Liberal e tal, disse lá, falou sobre ideias, propósitos e tal, beleza, perfeito. Eu, se fosse diretor de um canal de TV, eu teria feito essa cobertura sim. Agora, no último final de semana, por exemplo, o ex-presidente Lula fez um evento para lançar a sua pré-candidatura. Pergunto, isso foi parar na TV Brasil? Você quer que ele cubra a pré-candidatura do Lula? Por que vai cobrir do candidato Bolsonaro e não do candidato Lula? Você tá brincando comigo? Não, jornalismo. É a agenda do presidente. Jornalismo é jornalismo. Então é chapa branca isso? É claro que é chapa branca. Outra coisa. A verdade é a seguinte, também ninguém assiste TV Brasil, NBC, ninguém assiste. O caso clássico, a primeira dose da vacina... Eu não sei se você sabe, mas é a quarta colocada em audiência. Aplicada, exatamente. A vacina, Covaxin, a primeira dose da vacina aplicada no Brasil no dia 17 de janeiro de 2021. Qual foi a cobertura disso